Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 29.360 dólares. Bitcoin que continua brigando acima dos 29k depois dos resultados do PIB lá nos Estados Unidos, que de novo vieram melhores do que o esperado. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação, te mostrando o que a gente espera para o mercado nas próximas semanas e também falando um pouco sobre o S&P, que de novo rompeu a máxima do ano. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. A gente vai ter uma live especial para membros e associados amanhã às 9h30 para a gente acompanhar os dados de inflação lá nos Estados Unidos, o PCE. Então lá para as 9h25 corre na sala de membros que a gente começa a live, beleza? Outro ponto importante, se você é membro, muitos me pediram para conhecer um pouco mais o live trading. Então, enquanto você é membro, a gente liberou para você ter um trial de 7 dias dentro do live trading, tá bom? Então você é membro, é só vir aqui no começo do servidor e aqui ative seu trial 7 dias, que você vai conseguir ter 7 dias não só com seus membros, mas também com o live trading, para você ver as operações, os trades mais práticos no dia a dia, não somente os trades de longo prazo, os investimentos, beleza? Vamos lá, investidores, eu quero começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin, e no Bitcoin eu acho importante a gente lembrar alguns pontos, né? A gente continua numa tendência de baixa no curto prazo, numa correção de uma tendência de alta de longo prazo. Então, todo mundo sabe que a gente está numa zona de suporte aqui. Eu já vou pular para tempos gráficos menores para a gente ver realmente o que importa nas próximas horas, tá bom? E para mim é muito claro, a gente está num padrão de continuação da baixa aqui nesse momento, a gente não pode romper esse padrão para baixo. Então o preço tem que se manter acima desses suportes que ele fez aqui entre os 29.100 e 29 mil dólares. Eu acho que os 29 é uma zona importante, porque além de ser uma zona psicológica, é uma zona que o preço não conseguiu fechar abaixo no 4 horas ainda. Começou a fechar aqui abaixo, caras, é um péssimo sinal, é um sinal de continuação da baixa e novas oportunidades de compra pensando no longo prazo, ok? Eu quero falar um pouco sobre essas compras de longo prazo, né? Porque gera um pouco de dúvida como e por que a gente está fazendo as compras nesse patamar de preço. Para mim, o Bitcoin, pensando como investimento, tem 2 pontos de compra muito positivos. Ou a compra no medo, que foram compras para mim, desde que a gente perdeu os 30 mil dólares até os 15 mil, todo esse momento foi um momento de acumular, e aí, obviamente, quanto mais cai, mais a gente acumula, mais a gente compra. Eu prefiro comprar Bitcoin nos 15 do que comprar Bitcoin nos 25. Então, quanto mais cai, maior a oportunidade, mais a gente compra, mais a gente se expõe. O engraçado é que esses momentos, que são os momentos mais óbvios de comprar, são os momentos mais difíceis para a maioria das pessoas. Porque essas pessoas, elas se apegam a uma análise ou um analista que diz que o preço vai ter determinado ponto, elas esperam até esse ponto chegar e não compram, né? Todo mundo ama falar, compra é o som dos canhões, mas na hora que os canhões chegam, essas pessoas não compram porque elas ficam buscando um novo fundo, buscando acertar o fundo e ninguém consegue fazer isso, cara. Pode conseguir uma vez por sorte, mas no longo prazo, cara, é impossível você acertar o fundo toda hora. Então a primeira compra é a compra mais fácil e que todo mundo que fica alguns anos no mercado acaba aprendendo, né? Se você não fez as compras nesse momento de queda que a gente teve no ano passado, cara, não se sinta mal, faz parte, tá bom? No próximo ciclo de queda, tenho certeza que você vai estar mais preparado. É só não fechar os olhos para o investimento que o Bitcoin é e jogar tudo numa análise só. Não, cara, lembra, o Bitcoin no longo prazo é um grande investimento e por isso a gente tem que comprar no medo quando o preço tá baixo, tá? Só que agora o preço do Bitcoin não tá baixo, agora o Bitcoin subiu 100% no ano, tá corrigindo e é o segundo ponto de compra que a gente gosta. A gente não tá comprando no medo agora, claro que não. A gente está comprando uma tendência de alta. Foi o que a gente fez quando a gente comprou nos 19, foi o que a gente fez quando a gente comprou nos 25 e é o que a gente tá fazendo agora, comprando abaixo dos 29 e tomara até os 27, porque a gente tá comprando uma nova tendência de alta, saca? Então, eu não vou chegar agora e me expor da mesma maneira que eu estava lá quando a gente estava em extremo medo. A minha exposição agora é menor no mercado, mas continua sendo uma exposição muito, muito significativa. A maior exposição que eu tenho ativos nesse momento é no Bitcoin. Porque, não só porque eu acredito no Bitcoin no longo prazo, mas também porque eu acredito em meu trade system, dita que a gente tem uma oportunidade de médio prazo aí numa tendência de alta, tá bom?
Então lembra, cara, os melhores momentos de comprar é no medo. Talvez a gente tenha isso esse ano ainda, quem sabe, né, um Bitcoin nos 20 e tal. Ali seria outro momento para mim para acumular no medo. Mas agora a gente está acumulando numa tendência de alta, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre esses dois momentos, mas é importante vocês entenderem isso, cara. Não se esqueça do seu lado investidor e comprar quando está em medo, assim como você tem que ter uma estratégia do seu lado trader, position trader, para saber os bons momentos de comprar o Bitcoin. Senão, cara, você vai esperar para sempre e nunca vai comprar, beleza? Então divide isso aí. Eu estou comprando agora com o meu lado trader, position trader, swing trader, tá bom? As compras de investidor, cara, foram lá embaixo, beleza? Então vamos diferir esses dois pontos aqui. Tendo isso em vista, né, a gente também entende que o mercado não é só compra. Por quê? Porque se você só comprar, você vai ver o Bitcoin subir 100, 200, 300, mas na próximo ciclo de baixa, você vai ficar desesperado, você vai pensar, meu Deus, eu podia ter vendido a 69, agora tá 29. Cara, você não pode fazer isso. Então você também precisa ter uma estratégia para vender Bitcoin. E aqui a gente também tem dois momentos. A gente tem os momentos de realização dos nossos trades, ou seja, se a gente começar agora, foi para 32, 33, muita gente comprar, a gente vai realizar. Ao mesmo tempo que a gente tem as vendas de rebalanceamento de investimento, né? Ou seja, vão ser as vendas onde a gente vai ver uma euforia muito grande no mercado, quando todo mundo apontar para cima, quando todo mundo estiver falando que a Dogecoin é o futuro, é o momento de você começar a vender pensando também nos seus investimentos, rebalancear, tá? Eu acho que um bom exemplo disso, que andou muito esse ano e tá quase na máxima histórica, é o S&P 500, caras. Todo mundo fala que você tem que comprar o som dos canhões, mas quando eu falava no ano passado que eu estava comprando o S&P 500 nessa região ali dos 3.500, 3.800, a galera me taxava de doido, a galera falava, você não entende nada de macroeconomia para estar comprando agora. Cara, mas como assim, né? Não é, tipo assim, não é a máxima do mercado comprar quando tá todo mundo falando exatamente isso? Então a gente encheu o nosso carrinho justamente nesse momento aqui no S&P 500, cara. Eu nunca tinha investido em S&P 500 na minha vida. Eu investi quando ele estava em queda. E eu investi não fazendo um trade aqui contra a tendência de baixa que era clara. Eu investi fazendo um investimento. Então eu comprei porque todo mundo estava com medo, né? E agora que a gente vê um S&P 500 a 5% da máxima histórica, por sinal, rompendo novamente a máxima do ano, o que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou comprar aqui? Não, cara, eu estou vendendo aos poucos. Então, as compras que a gente fez aqui, ó, e não foram compras fáceis, foram compras que todo mundo tava com medo, tava sendo xingado, mas foram as melhores compras. Agora, a gente simplesmente vai vendendo aos poucos, colocando dinheiro no bolso cada vez mais. Quanto mais sobe, maior a oportunidade de ganhar dinheiro no bolso, colocar dinheiro no bolso. Essa é a maneira certa de você ver os mercados. Não é assim, ai meu Deus, agora formou topo, agora a gente vai cair 30% e aí eu vou comprar. Esse tempo passou, cara. E se tiver de novo aqui, que bom, cara. Você pode ter certeza que eu estarei comprando no medo. Mas se você, quando tá subindo, fala que quer correção e quando a correção acontece e você não compra, você vai ficar sempre nesse eterno lado errado do mercado. Quando tá todo mundo com medo, você fica com medo, não compra. Quando tá todo mundo, o preço tá lá em cima e tal, você só fica só esperando uma correção que eu tô esperando há muito tempo, né? As últimas compras que a gente fez do S&P foram aqui. A gente está numa tendência de alta muito clara aqui, com todo mundo falando em correção, em recessão, e até agora nada, cara. Eu não estou falando que não vai acontecer, mas eu estou falando que se você fechar os olhos para as oportunidades e para as tendências, você vai ficar um ano inteiro, igual a gente está, sem colocar dinheiro no bolso, só rezando para uma correção. Então não é a maneira correta de olhar para os mercados. Você tem que ter a sua estratégia para compra, como eu disse, ou no medo ou na tendência, e estratégia para venda, ou rebalanceando sua carteira quando o preço vai subindo aos poucos, ou realmente vendo estruturalmente uma euforia e tal, igual a gente começa a ver no S&P 500, na Nasdaq. Você tem que ter esses momentos de compra e de venda, senão você sempre vai ficar do lado errado do mercado, beleza?
Tranquilo. Tendo isso em vista, né, muito bom o S&P 500 rompendo aí a máxima do ano. A gente teve o PIB vindo melhor do que o esperado, tá bom? A gente teve 2,4 de resultado no PIB. A expectativa era 1,8, ou seja, foi muito bom, tá? Só que é aquela coisa, né? O mercado não sabe se leva isso como opa, soft landing, opa, não vamos ter recessão, ou opa, isso vai pressionar o Fed, vai pressionar a inflação e a gente pode ter mais quedas porque o Fed vai ter que aumentar mais o juros. Então o mercado tá doido, o mercado tá um pouco indeciso quanto a isso, mas ao meu ver é um sinal bom, cara. A gente está se desenhando realmente esse soft landing que muitos falaram que era impossível. E quem sou eu para falar que vai acontecer ou não? Eu sigo o preço, eu sigo os indicadores, eu não fico tentando proclamar o apocalipse, beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos fazer uma análise de sentimento do Bitcoin. Na análise de sentimento do Bitcoin a gente tem alguns pontos, tá? Tá melhorando, a gente continua com uma queda do long short rate para 1,47, com um aumento de open interest 104 para 112. Isso é bom, tá melhorando, mas ainda é pouco. Falta rompimentos importantes. Eu vou te mostrar onde esses rompimentos têm que ser. Esses rompimentos para mim seria primeiramente os 30 mil dólares. Romper os 30 mil dólares para mim começa a ficar interessante. Começa a ser uma demonstração de força importante porque a gente tem muita ordem de venda ali, tá bom? Quando estiver nessa zona, caras, eu não consigo ficar muito otimista com o Bitcoin. Mas eu entendo que se passar dos 30, cara, começa a ficar legal, beleza? Outro ponto importante também é que eu continuo na mesma estratégia. Se começar a cair aqui e romper esses fundos dos 29, eu vou olhar para novos fundos e novas acumulações no Bitcoin e em altcoins pensando no longo prazo. Ah, eu tô comprando agora como investimento no medo? Não, cara, eu tô comprando uma tendência de alta no Bitcoin. Nas altcoins, não. Nas altcoins eu tô comprando como medo, como investimento. Elas são muito baratas em relação ao Bitcoin. Beleza? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro toda essa questão aí dos investimentos. Não adianta nada ficar proclamando um apocalipse, nunca comprar e nunca colocar dinheiro no bolso, tá bom? A gente precisa ter estratégias claras para nossa tomada de decisão, senão a gente vai ficar sempre travado e sempre na ponta errada do movimento. É isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade.